Olá, gente, estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional. Seja bem-vindo a mais este nosso encontro. Continuamos aí estudando os direitos fundamentais. E se você se prepara para concurso e do edital do seu concurso consta os direitos fundamentais, é bem provável que o examinador queira testar os seus conhecimentos acerca do assunto tratado nesta aula. Nesta aula, nós estaremos estudando a extradição, o Instituto da Extradição anunciado que está na Constituição, no seu artigo 5º, em 2 incisos. Extradição se encontra anunciada no artigo 5º, inciso 51 e no inciso 52 da nossa Constituição Federal de 1988. Eu não sei porquê, mas o examinador adora testar os conhecimentos do candidato acerca da extradição. Então você não vai perder esta oportunidade de atualizar seus conhecimentos. Nós vamos aqui iniciar com a leitura dos 2 incisos e depois eu selecionei cinco temáticas, 5 observações mais importantes comumente cobradas aí pelas bancas examinadoras. Então você vai enriquecer hoje o seu portfólio anotando as principais observações referentes à extradição. Vamos lá, vamos começar pela leitura. No artigo 5º, inciso 51, nós temos o seguinte: nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito, entorpecentes e drogas afins nos termos da lei. Este foi o inciso 51 do artigo 5º. Mas já vamos para o próximo, vamos para o 52, que também trata da extradição. Inciso 52. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou crime de opinião. Aí estão os 2 incisos do artigo 5º que tratam da extradição e vamos agora às 5 temáticas selecionadas aqui por mim, porque são as 5 preferidas do examinador. É geralmente a partir delas que o candidato tem os seus conhecimentos testados. E a primeira é bem lógica, é a definição do que seja extradição. Extradição ali é simplesmente o ato de um Estado, digamos o Estado brasileiro, enviar para um Estado estrangeiro um criminoso que cometeu um crime lá e veio se esconder por aqui. Então, este ato de enviar este criminoso para o Estado estrangeiro solicitante é que se chama de extradição. O conceito básico é isso aí, mas nós vamos entender como é que se processa aqui, de acordo com a legislação brasileira, a extradição, né? E na segunda observação por mim selecionada, nós temos a chamada extradição passiva e extradição ativa. Anote aí, porque parte da doutrina reconhece uma distinção entre o que seja extradição passiva e extradição ativa. Parte da doutrina reconhece isso e algumas bancas examinadoras cobram o entendimento do candidato sobre o que seja uma extradição passiva e uma extradição ativa. Vamos passar isso para você através de exemplos. Se o Brasil recebe de Portugal a solicitação de extradição, aqui no Brasil se encontra um sujeito que cometeu um crime em Portugal e Portugal solicita ao Brasil a extradição, para o Brasil isso seria uma extradição passiva. Para o Brasil isso seria uma extradição passiva porque ele recebeu a solicitação de extradição. Isso seria uma extradição passiva. Já a extradição ativa é o contrário. O Brasil solicita a Portugal que envie para cá um criminoso. O sujeito cometeu o crime no Brasil e foi se esconder em Portugal. E o Brasil solicita que Portugal envie para cá este criminoso. Aí isso seria, do ponto de vista brasileiro, uma extradição ativa. Extradição ativa. Então,
Marque aí essa observação, porque a doutrina reconhece e às vezes algumas bancas examinadoras cobram isso de você. Mas vamos partir para a nossa terceira observação. Vamos agora entender como ocorre essa questão da extradição com brasileiro nato. Brasileiro nato pode ser extraditado? Brasileiro nato pode ser extraditado? Jamais. Jamais o brasileiro nato poderá ser extraditado do ponto de vista da extradição passiva. Aqui tem um brasileiro nato no nosso território que cometeu um crime lá em outro país, em um estado estrangeiro. Esse estado estrangeiro, se solicitar ao Brasil a extradição deste brasileiro nato, não será atendido, porque brasileiro nato, por força de mandamento constitucional, não será extraditado. Claro que este brasileiro criminoso não ficará impune, né? Ele irá cumprir a sua pena de acordo aqui com a lei brasileira. Mas extradição não, brasileiro nato não será extraditado, e esta não será extraditado na modalidade passiva, porque é possível que você compreenda a extradição de um brasileiro nato na modalidade ativa. O sujeito é brasileiro, cometeu um crime aqui no Brasil e foi se esconder lá na Espanha. Aí, se o Brasil solicita à Espanha que envie para cá este criminoso, aí seria aquilo que a doutrina chama de extradição ativa, e nesse caso, tudo bem. O brasileiro nato será extraditado, mas extraditado para cá. Foi o Brasil que solicitou. Então, marca essa diferença. Na modalidade de extradição passiva, jamais o brasileiro nato será extraditado. Terceira observação, e anote agora a quarta, é quanto à extradição do brasileiro naturalizado. O brasileiro naturalizado, em regra, também não será extraditado, em regra. Mas existem duas exceções, sinalizando para a possibilidade de extradição de um brasileiro naturalizado, e a primeira delas é quando este brasileiro naturalizado, antes de se naturalizar brasileiro, cometeu um crime comum lá no estrangeiro. O sujeito cometeu um crime lá na Rússia, aí veio para o Brasil, cometeu um crime na Rússia, um crime comum, veio para o Brasil, se naturalizou. Se a Rússia pede a extradição desse brasileiro naturalizado, será concedida, porque o crime comum por ele praticado foi anterior à naturalização brasileira. Crime comum e não crime político e não crime de opinião. Brasileiro naturalizado que antes da naturalização lá no estrangeiro cometeu um crime comum, entendido como não político, não de opinião, poderá ser extraditado, e esta é a primeira das exceções, mas temos uma segunda. O brasileiro é naturalizado e durante já seu tempo de naturalizado aqui no Brasil, ele teve contra si o reconhecimento comprovado do envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Será, sim, de boa, extraditado. Está aqui envolvido com tráfico de entorpecentes, aí claro que vai ser um tráfico internacional, está mandando droga, está indo levar droga lá para Portugal. O crime se consumou em Portugal, lá ele está sendo processado, já foi sentenciado e está aqui no Brasil. Este brasileiro naturalizado poderá sim ser extraditado por comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Agora, essa questão do que seja um brasileiro nato e do que seja um brasileiro naturalizado, estaremos trabalhando aqui no canal em tempo oportuno. Por hora, basta que você entenda que um brasileiro nato não será extraditado passivamente em hipótese alguma, e que o brasileiro naturalizado, apesar de em regra também não ser extraditado, mas em duas situações poderá sim vir a ser extraditado. Quando o crime por ele praticado lá no estrangeiro foi anterior à naturalização, e quando, em qualquer momento, esteja envolvido
comprovadamente aí envolvido com tráfico ilícito de entorpecentes. Então esta foi a nossa quarta observação e vamos para a quinta e última, que é toda a colhida do inciso 52. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou crime de opinião. Estrangeiro cometeu crime lá na Suíça, lá no Panamá, lá no Canadá e veio para o Brasil, se esconder no Brasil, ele será extraditado sim, desde que o crime cometido por ele nesse país estrangeiro seja um crime comum. O estrangeiro que aqui estiver escondido, após o cometimento de crime comum lá em um outro país, será extraditado de boa. Mas se o crime cometido por ele em outro país for um crime político ou um crime de opinião, não há o que se falar em extradição. O Brasil, ao contrário, nos termos da Constituição, concede asilo político aos perseguidos, né? Os perseguidos aí em outro país, por crimes políticos, por crimes de opinião. Então não seria coerente extraditar o estrangeiro que aqui estivesse por questões de crime político e por questão de crimes de opinião. Então, gente, foram essas informações básicas, as informações principais, comumente cobradas aí pelo examinador das suas provas de concurso, no que se refere à extradição aqui neste contexto de direito constitucional. Espero que tenha sido útil aos seus estudos, agradeço a audiência, peço que você se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito, curta este vídeo e aguardo você no nosso próximo encontro daqui a pouquinho mesmo, quando estaremos trabalhando o importantíssimo princípio do devido processo legal. Aguardo você até daqui a pouco.